Já estamos aqui nos estúdios com Alexandre Arce, nosso colunista de finanças pessoais. Alexandre, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane, bom dia, Paulo. Sempre um prazer, terça-feira, estar aqui trazendo um pouco de informação financeira ali para as pessoas. O prazer é todo nosso. E quando a gente descontrola com o dinheiro, na terça-feira a gente até senta melhor Exatamente. na cadeira, presta muita atenção, porque lá vem aula e a gente precisa desses conhecimentos para ter uma relação melhor com o nosso dinheirinho tão sofrido muitas vezes, né? Muita gente aí ralando nesse sol, enfim. A gente precisa cuidar bem dele. Alexandre, hoje a gente fala então de consórcio e de financiamento. Vamos tentar entender aí qual que seria a melhor opção para quem quer comprar bens e serviços. Eu começo te perguntando o porquê de usar essas modalidades de crédito. Esse dinheiro tão suado, né? A gente tem tanta dificuldade muitas vezes de recebê-lo ou de cuidar dele bem, e acho que o objetivo final do dinheiro não é a acumulação, é a realização de sonhos. E para que a gente possa realizar nossos sonhos, acho que a melhor forma seria sempre à vista, mas infelizmente, dependendo do bem, as pessoas vão ter que recorrer ao crédito. E a gente tem hoje algumas opções dentro do mercado que pode minimizar esse peso, ou esse descontrole, ou essa dificuldade de aquisição. Então hoje a gente tem tanto o consórcio como o financiamento, e vamos trazer algumas informações super importantes para o ouvinte, para que no momento de decisão ele sempre escolha o que é melhor para ele e não para as instituições. Isso aí. Bom, e aí vamos de conceito então. O que é o consórcio? Legal. Então, primeiro, consórcio. O consórcio é normalmente, ou de maneira simples para você, ouvinte, uma composição de um grupo de pessoas, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, das quais todas elas aportam mensalmente um valor financeiro. Logicamente, tudo isso é acompanhado ou supervisionado por órgãos que são autorizados pelo próprio Banco Central, que são as administradoras de consórcio. Então ela vai definir. Então vamos trazer aqui como exemplo um imóvel. Eu hoje quero comprar um imóvel em Águas Claras, perto do parque, espero eu que seja ali com a iluminação já pré-definida. Às vezes é melhor não estar perto do parque. E entendo que o valor seja R$500 mil, eu não tenho esse valor pronto, eu não tenho uma perspectiva num curto prazo ter esse valor, mas eu tenho um sonho ali da casa própria, né? Então eu entro dentro de um consórcio que para tentar receber esses R$500 mil. Então todos os meses eu pago um determinado valor e para que eu possa ter sorte num primeiro momento ou estratégia. Por quê? O consórcio é a união dessas pessoas, todo mundo colocando um pouco de dinheiro para que o montante mensal chegue aos R$500 mil. Então, todos os meses, aquele grupo, uma pessoa será contemplada para que possa fazer a utilização daquele crédito. Mas tem algumas dificuldades. Como a gente falou, depende em alguns momentos de sorte ou de estratégia. Porque, diferente de outras opções que a gente recebe todo o dinheiro, no consórcio eu vou ter que entender um pouco mais como funciona essa modalidade para que essa conquista de sonho não transforma em mico. Eu já vi várias pessoas que ouviram falar, não entenderam como funcionava, entravam nos consórcios, necessariamente, a partir da sua entrada, você começa a pagar mensalmente essas parcelas e muitas vezes pode ser realizado esse sonho num curtíssimo prazo, se eu for muito sortudo, num médio prazo ou num longo prazo. Por isso, tem que entender a modalidade consórcio, porque depende da sorte ou de uma estratégia. Como funciona essa estratégia? É justamente você ter a capacidade de dar um lance. O que seria esse lance? É quando algumas pessoas aumentam ali esse pagamento imediato mensal, que seria esse lance, e o maior lance normalmente consegue tirar, né, a possibilidade do crédito antecipado. Mas para isso existe ali toda uma visibilidade histórica, quanto é o percentual de lance que existe dentro desse consórcio, será que eu tenho essa capacidade financeira? Importante para você, ouvinte. Tem que entender, tem que aprofundar um pouco antes de ouvir ali uma estratégia que alguém te passou e adentrar nela de maneira direta.
E o financiamento, Alexandre, vamos lá, explica pra gente como é que ele funciona, como é que vai ser, como é que ele vai acontecer ali. Legal. Diferente do consórcio, o financiamento é um contrato de crédito que você faz junto a uma instituição. Então eu chego para um banco, normalmente a gente tem ali, né, isso via modelagem bancária, quero pegar esses mesmos R$ 500.000 e ele vai definir ali uma taxa de juros, vai fazer toda a análise ali se eu tenho essa capacidade de pagamento e vai de maneira direta me entregar esses R$ 500.000. Diferente do consórcio, que em momento algum eu falei em taxa de juros, né, porque o consórcio ele te cobra taxa de administração, não de juros. Já no financiamento é definida uma taxa de juros e a partir dali você recebe o dinheiro e começa a pagar, né, mensalmente todas ali as suas prestações para que você, né, esteja ali sempre adimplente aí nesse tipo de crédito. Então, o consórcio, você depende um pouco de sorte, depende um pouco de estratégia, mas você não tem uma taxa de juros associada, sim uma taxa de administração. Até porque é a comunhão de várias pessoas fornecendo dinheiro para uma. Já o financiamento é uma modelagem bancária, da qual ela faz o estudo para quem vai emprestar esse dinheiro e define-se uma taxa de juros que normalmente é baseada na nossa taxa de juros Brasil, que é a nossa taxa Selic. Então são dois modelos de créditos com formas e opções diferentes para perfis diferentes, né, de pessoas que precisam desse dinheiro. Alexandre, em agosto de 2020, a taxa Selic estava em 2%. Legal. Hoje a taxa Selic está em 12,75%. É muita diferença para quem comprou um imóvel naquela época, para quem quer comprar agora ou não. Como é que é isso? O que você acha nessa questão do financiamento? Explica um pouco melhor, porque eu acho que faz parte do imaginário popular brasileiro que a gente precisa ter nossa casa própria. Pensando que nem todo mundo é rico e tem um dinheiro ali para dar de bate-pronto, o financiamento é a opção mais viável, teoricamente a mais comum. E às vezes as mães, os pais, todo mundo fica ali na cabeça da gente falando assim, compra seu cantinho, compra, faz isso, faz aquilo. Só que a realidade, por exemplo, 3 anos era uma e agora a realidade é completamente diferente. Explica pra gente, por favor. Legal. Então, o financiamento, como eu falei, ele normalmente, obrigatoriamente tem uma taxa de juros, porque o banco, a instituição bancária, ela tem que ganhar algum recurso em cima desse empréstimo. E sempre é baseado na taxa Selic, como você mesmo falou, em 2020 a gente chegou a 2% de taxa Selic e agora a gente está em 12,75%. Mas não quer dizer que lá atrás você teria uma taxa de 2%, mas teria uma taxa muito mais confortável para que você pudesse, né, utilizar a estratégia do financiamento. Ela, para ter ideia, tá? Nessa época a nossa taxa de juros para o financiamento estava em torno ali de 7,5%, hoje ela vai estar girando em torno de 9,5%. Então, apesar de ser uma discrepância muito grande de 2 para 12, a taxa de financiamento, o banco não olha o curtíssimo prazo. Perfeito. O banco olha o longo prazo. Então, ele tem ali uma previsibilidade como vai andar a economia brasileira para que ele possa ali fazer esse empréstimo ali do qual não vai trazer nenhum tipo de prejuízo para ele. Mas sempre que a gente tem uma taxa de juros mais ajustada ou menor, é um melhor momento ali para que você possa buscar, né, a sua tão sonhada aquisição, ou pelo menos das pessoas que te amam ali, que te sugerem o tempo inteiro ali, comprar uma casa, que nem sempre é a melhor opção. A gente pode depois trazer outras colunas aqui falando, faz sentido comprar ou não, viver de aluguel ou não. Mas o mais importante, Pimenta, é justamente isso, você entender. E tem algo super interessante também. Se você fez um financiamento lá atrás e tem taxas muito altas, existe a possibilidade da portabilidade. Você chegar para outra instituição bancária que tem interesse de compra desse crédito e renegociar para uma taxa menor. É sempre responsabilidade do investidor, da pessoa que quer fazer, é sua responsabilidade. Quanto mais informação você tem, menos dinheiro você gasta e mais sonhos você conquista. Alexandre, em relação ao consórcio, eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte também, quando a pessoa dá o lance, existe uma modalidade em que você, quando você dá esse lance, por exemplo, a gente está falando de um apartamento de R$500 mil, às vezes você deu um lance ali de 40% para você ser contemplado logo, ter sua carta de crédito aprovada, e aí esse restante você pode diluir, amortizar, ou na quantidade de parcelas,
ou também no valor da parcela, né? Às vezes a parcela cai ali pela metade, não é isso? Até porque você está antecipando ali o empréstimo concedido. Então, se eu pago ali 40%, ou a minha parcela mensal vai diminuir em torno de 40%, ou o meu prazo vai diminuir em torno de 40%. Então, você não perde esse dinheiro, você não está pagando a mais. Você só está antecipando um valor para que seja ali contemplado de maneira mais rápida. De maneira simples, para o nosso ouvinte ali que acabou de deixar os filhos na escola ali, tem pensado, meu Deus, compro ou não um imóvel, faz sentido ou não? Taxa Selic diminuindo, será que faz sentido eu ter esse olhar agora? Super importante, consórcio, obrigatoriamente, um planejamento de médio e longo prazo. Tem que ter. Se você já está prestes a fazer a aquisição, o consórcio muito dificilmente vai ser a melhor estratégia. Pode até ser, dependendo da quantidade de recursos, se você tem ali capacidade de um lance ali do qual vai ser efetivo e você consegue fazer essa análise através do histórico desses consórcios, tá? Mas normalmente o financiamento se torna melhor porque ela vai ter ali a capacidade de pegar o dinheiro mais rápido. Mas é um dinheiro mais caro. Então você tem que entender, é melhor eu pagar mais caro, é melhor eu ter um planejamento, mas se eu pego esse dinheiro agora, eu deixo de pagar um aluguel. Por isso que é individual essa decisão. Não existe o melhor produto para todo mundo. O melhor produto é aquele que se encaixa no seu bolso. Muito bem. 8 horas e 28 minutos, caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria te fazer duas perguntas. Nesse fim de semana, por coincidência, eu não sabia que a gente falaria sobre isso, mas eu conversava com alguns amigos e eles falavam justamente sobre o consórcio familiar, que aí é uma coisa diferente. Diziam que vale a pena muitas vezes para você conseguir um dinheiro mais imediato, às vezes para um investimento que você queira fazer, para uma festa de casamento que seja. E um amigo contava que na família dele é uma tradição o consórcio familiar. E aí a gente via depois que tem consórcios entre o grupo de amigos e tal, que não necessariamente tem aquela, ou tem, não sei também, porque eu nunca fiz, esse respaldo do banco. Como é que funciona? Ou vale a pena ou não vale a pena esse tipo de consórcio também? Excelente fala, isso acontece muito dentro de instituições privadas, né, entre os funcionários, colegas de trabalho ali, fala, olha gente, vamos fazer o seguinte, nós temos aqui 10 pessoas, todos os meses a gente vai dar R$100, onde vai ter R$1.000 por mês, e a gente vai dar um número para cada um e em determinado dia do mês a gente faz o sorteio ali daquele R$1.000. Ou a gente pode também definir a prioridade de recebimento. Então, naquele mês, aquela pessoa recebe, vou receber no mês do meu aniversário porque eu quero fazer uma viagem, então naquele mês vai entrar um recurso diferente. É uma forma de você poupar dinheiro, não a melhor forma em termos financeiros, porque você deixa de perder um pouquinho de rentabilidade, mas uma forma de receber um recurso maior naquele momento que você pode ter uma necessidade, né, da qual você não conseguiria ter isso se não fosse fora, pegando dinheiro emprestado com o banco, do qual teria juros. Então, é uma modalidade. Familiarmente, é justamente para isso, né? Você tem ali a facilidade da cobrança. O grande risco disso é se alguém deixar de pagar, ter um inadimplente, porque, como você mesmo falou, muito dificilmente vai existir algum meio jurídico ou contratos dos quais vai trazer aquela obrigação. Por isso tem que ser pessoas muito próximas, porque se acontecer algum problema financeiro, alguém socorra, alguém resolva, alguém vai lá e paga para ela. Mas pode ser uma estratégia super interessante para recursos muito menores, como você mesmo falou, para uma viagem curta, ou que seja ali para uma festa um pouco mais sofisticada de aniversário, ou mesmo para que você tenha ali um equilíbrio financeiro, que você sabe que aquele mês tem mais contas, seja início de ano, para pais, que vai ter ali renovação de matrícula, material escolar, ou para as pessoas, enfim, que sabem que naquele momento tem ali um custo maior de vida. Muito bem. E por fim, você tinha dito que para dizer o que vale mais a pena, o consórcio ou financiamento, vai depender da realidade de cada um, do objetivo de cada um naquele momento. Mas o que a gente pode dar de dica para quem está querendo escolher ou se vê ali precisando escolher entre um ou outro? Legal. Quero gastar menos, consórcio, mas tem que entender o planejamento médio e longo prazo. Quero o meu bem mais imediato, porque fiz historicamente ali e percebo que eu ter esse bem agora eu vou gastar menos dinheiro, vou deixar de pagar um aluguel, enfim, várias outras questões, o financiamento. Mas independente de qual caminho escolher, você, ouvinte, tem que parar um pouquinho, analisar cada um desses tipos de investimento. Eu tenho certeza, esse tempo gasto
vai fazer com que você economize muito dinheiro para que no médio, no curto ou no longo prazo sua vida financeira continue equilibrada e com muita conquista financeira. Muito bom. Agora 8h32. Esse foi Alexandre Arce na coluna Finanças Pessoais, sempre às terças-feiras com você aqui no Jornal Nova Brasil Brasília. Alexandre, obrigada por hoje e até semana que vem. Sempre um prazer poder municiar de informação e fazer com que você, ouvinte, traga sempre muita cor para o seu dinheiro. Alexandre, muito obrigado. Já estou pronto aqui com o algoritmo do celular, que a gente falou muito sobre financiamento e consórcio, para as propagandas chegarem hoje o dia inteiro. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço imenso. E isso, ter muita diligência, um olhar ali de buscar a melhor opção, você sempre vai ser o melhor beneficiado. Perfeito.